Pai, neste momento nós queremos olhar para a Sua palavra, nós queremos ser encorajados por ela, sermos confrontados de maneira santa e piedosa por ela. Que Seu Santo Espírito, então, nos conduza nessa manhã, que saiamos aqui mais parecidos com Cristo Jesus, mais desejosos de servirmos ao Senhor, conforme o Senhor espera de nós. É assim que nós oramos e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Preciso confessar uma coisa para vocês que acho que vai surpreender a muita gente aqui. Eu era uma criança bagunceira. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? Criança bagunceira. Eu ia, às vezes, passear na roça do meu avô, da minha avó, e quando eu chegava lá era legal, porque tinha um cachorrinho lá, né? Tinha vários bichos. Tinha um cachorrinho chamado Bob. Tinha as galinhas também. Criança gosta, né, de correr atrás de galinhas. As crianças de hoje em dia, acho que se vê até se assusta, né? Mas na minha época eu gostava. E era assim, era diversão realmente, e eu não conseguia alcançar as galinhas da minha avó, né? Mas o Bob conseguia. E aí teve um dia que o Bob, né, atiçado ali por mim, ele pegou uma galinha da minha avó, tadinha da galinha, veio a óbito. A minha avó desesperada e eu quietinho, sossegado na minha, né? Mas era uma diversão, assim, brincar com o Bob. Até que um dia o Bob foi picado por uma cobra. E ele não morreu instantaneamente. Ele foi, sabe aquele negócio que vai sofrendo assim, e não tinha muito o que fazer. Ele estava sofrendo muito mesmo, até que o meu tio, homem criado então na roça, com todo aquele perfil que a gente imagina, ele pegou o cabo do machado, veio até o Bob e deu um golpe certeiro na cabeça, na nuca do bichinho. Esse golpe, como a gente costuma chamar? Golpe de misericórdia. É assim que a gente chama, não é? É o golpe de misericórdia. Em alguns momentos eu quero retornar a essa história nessa manhã, trazendo alguns princípios, talvez algumas coisas que vão nos ajudar a pensar a respeito deste assunto. Mas quando a gente pensa a respeito da misericórdia, existem algumas coisas que necessariamente estarão envolvidas. É necessário que esteja envolvido sofrimento, é necessário que esteja envolvida a angústia. Muitas vezes a pessoa que está passando por aquilo, ela não tem esperança ou condições de resolver a sua própria situação, e nós podemos nos lembrar da situação figurada aqui, do cachorrinho Bob. E às vezes, ou necessariamente, vai envolver uma outra pessoa que possa prestar esse socorro, possa prestar essa ação misericordiosa. A misericórdia, então, ela se apresenta como um paradoxo para nós, porque uma ação misericordiosa, em alguns momentos, envolve até a morte, no caso, e é algo complexo mesmo, difícil de compreender e de lidar com essa coisa toda, não é? Quando a gente vai para as Escrituras, isso se torna mais complexo ainda. Porque, humanamente falando, normalmente quem exerce da misericórdia em relação a outra pessoa é alguém que normalmente está numa condição de superioridade. Ou ela exerce essa misericórdia porque ela, em si, tem condições para tal. A gente percebe isso. Os filmes nos ensinam e nos direcionam nesse sentido. E nós entendemos que existe aqui também um fundo de verdade, especialmente se a gente olha em relação ao Senhor, Ele é autossuficiente, e Ele age em misericórdia ao nosso favor porque Ele pode. De certa forma, isso se aplica também em nossas vidas. Mas hoje nós queremos continuar na série de estudos do Sermão do Monte, lidando com as bem-aventuranças, e a bem-aventurança de hoje ela fala sobre misericórdia. E aqui a coisa se torna ainda mais complexa. Porque quando Jesus Cristo fala a respeito de misericórdia, não há entre nós, nas nossas relações, qualquer posição de superioridade em relação ao outro. Aquele que age em misericórdia, não age em misericórdia porque ele em si
está em uma condição privilegiada. Porque Ele em si é bom. Porque Ele em si satisfaz os padrões do Senhor. Não é dessa forma. Por isso que a misericórdia, segundo a bem-aventurança, é algo mais complexo. É algo desafiador. É algo que deve fazer a gente refletir e pensar a nossa vida à luz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com você, então, um pouquinho dessa... Vamos ler todo, a partir do versículo 1, Mateus, capítulo 5. A bem-aventurança de hoje ela está no versículo 7, mas nós queremos ler a partir do 1. Queremos trazer algumas considerações, então, a partir dessa misericórdia, desse bem-aventurados os misericordiosos. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Dentro daquela linha do que nós estávamos falando anteriormente, onde a prática da misericórdia, humanamente falando, pressupõe pessoas em posições diferentes, posições distintas, onde é esperado que a pessoa que esteja no nível superior exerça misericórdia em relação a quem está na condição inferior, e isso também é verdade. E quando isso não acontece, especialmente do ponto de vista das autoridades ou das relações que nós temos, o jugo aqui fica muito pesado, então isso é verdade sim. Mas o que Jesus Cristo apresenta para nós aqui é algo muito mais desafiador. Para começo de conversa, nós devemos então considerar quem são as primeiras pessoas a quem Jesus está dirigindo essas palavras. Quem são as pessoas que Jesus está falando assim, bem-aventurados os misericordiosos, como sejam misericordiosos, é isso que ele está mostrando aqui. Se bem que as bem-aventuranças, e a gente tem falado isso o tempo todo, não é simplesmente o fazer, mas é o ser. Então, nessa mensagem, nós queremos trazer algumas aplicações daquilo que nós podemos fazer, mas o que Jesus Cristo está fazendo antes disso é nos conduzindo a uma reflexão de quem nós somos. Ele está apresentando aqui as características do reino dos céus. O pastor João Capucci tem colocado, Jesus como o novo Moisés e traz alguns paralelos, e às vezes surgem algumas dúvidas para alguns irmãos. O que o pastor João Capucci quis dizer com aquilo lá? Nós temos aqui algumas similaridades. Nós temos Moisés quando sobe ao monte e ele traz aquela lei ao povo, e essa lei do Senhor, que é boa, perfeita, agradável, é santa. Ao mesmo tempo, essa lei ela é desesperadora para nós. Por que ela é desesperadora para nós? Porque é impossível da gente praticá-la. Nós devemos olhar para essa lei e, assim como o salmista falar, olha, a sua lei é mais preciosa do que qualquer tipo de joia preciosa, a sua lei ela é mais palatável, mais gostosa do que o puro mel, nós devemos desejá-la. Mas nós fazemos isso quando nós corremos para Cristo Jesus. Quando a gente vem para o Sermão do Monte, e aí algumas similaridades entre Jesus e Moisés, o que está acontecendo aqui, o Sermão do Monte não é um padrão ou uma cartilha de normas éticas, as quais você pode seguir para se tornar agradável ao Senhor. O Sermão do Monte, Jesus está nos confrontando. Ele está colocando assim, esse é o padrão do reino dos céus. Eu não estou, no primeiro momento, falando para que vocês façam isso. A nível de aplicação, isso envolve, sim. Mas Jesus Cristo, a princípio, está fazendo algo muito mais profundo. Ele está chamando aquelas pessoas a se avaliarem conforme esse padrão.
e mostrando, no final das contas, que esse padrão só é possível através do próprio Cristo Jesus. E por ser algo extremamente complexo, então, Jesus pode olhar para aquelas multidões, e quando nós pensamos aqui nas multidões do versículo 1, é gente pobre, é gente com as suas lutas e com seus sofrimentos, é gente com as suas misérias de toda a natureza que você possa imaginar, da natureza física, com doenças, coisas que afligiam, e basta você ler os evangelhos, você vai ver como isso é marcante. Pessoas com a sua miséria social do ponto de vista financeiro, no geral eram pobres, eram camponeses. Pessoas no estado de miséria no contexto social porque eles eram vassalos de um outro império, e muitas vezes a ação desses que estavam em condição de autoridade era uma ação brutal, tinham uma autonomia para desferir golpes em relação aos seus vassalos, que é coisa que a gente acha absurda. Lembra do que aconteceu quando Jesus nasceu? Um evento trágico, conhecido como o massacre dos inocentes. Uma canetada, vai lá e mata tudo que é menina, não sei quem é. Mata todos do vilarejo com determinada idade. Essa é a condição desse povo. E aí Jesus se dirige a essas pessoas e traz essa bem-aventurança. Sejam misericordiosos, ou bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Humanamente falando, seja honesto, nós olharíamos para essas pessoas e diríamos: Senhor, o que essas pessoas precisam é receber misericórdia. E aqui entra a esperança e graça do Evangelho, porque há misericórdia abundante para essas pessoas. Mas Jesus está até mostrando para eles que, sabe, o fim não está em nós mesmos, independente das circunstâncias, daquilo que esteja se abatendo sobre você, o fim não está em você mesmo. Então, mesmo você, seja também alguém misericordioso. É para essas pessoas que Jesus está se dirigindo. Então, quando a gente lida com um tema como esse, da misericórdia, isso mexe demais com as nossas estruturas. Mexe demais. Mexe demais porque nós podemos e devemos ser misericordiosos em diversos cenários onde às vezes vai ser mais fácil agir com misericórdia. Não é verdade? Tem algumas circunstâncias assim em que você ser misericordioso é algo extremamente prazeroso. É ou não é? A gente não arrecadou aí 300 quilos de alimento para distribuir para pessoas que estão na miséria? No sábado que vem nós vamos arrecadar novamente alimentos para distribuir para essas pessoas. Isso também é agir com misericórdia. E quando a gente participa de uma ação como essa, isso é extremamente prazeroso. Não aquele prazeroso de quem olha de cima para baixo, mas prazeroso do ponto de vista de adoração ao Senhor. De fazer algo em favor do próximo. Isso traz esse prazer de louvar, de adorar o Senhor de uma maneira natural, todo mundo gosta de fazer. Nós podemos exercer misericórdia quando nós vemos alguma situação onde a gente pode socorrer e pode prestar ajuda, e isso é extremamente prazeroso e gostoso. Mas às vezes a misericórdia ela começa a apertar um pouco mais o nosso calo. Ela começa a ser um pouquinho mais difícil. E é por isso que todos esses atributos que nós vamos vendo no Sermão do Monte, isso não são coisas naturais que podem ser desenvolvidas pelas pessoas. Existe muita gente fazendo coisas em prol de outras pessoas no mundo, a gente percebe isso. Nós percebemos isso. E podemos até associar isso à graça comum, e isso é correto fazer. Pessoas que, de alguma forma, têm a imagem e semelhança do Criador e têm alguns lampejos que faz perceber isso é verdade. Mas como um ato de adoração ao Senhor, isso não é natural. Isso não surge. E aí tem alguns outros atos de misericórdia
que eles talvez não sejam tão prazerosos assim, porque começa a mexer um pouco na nossa zona de conforto. E se não mexesse na nossa zona de conforto, talvez não fosse um princípio vindo do Senhor. Mas se vem do Senhor, é desconfortável, mexe com a nossa natureza, mas ao mesmo tempo é prazeroso, porque se torna um ato de adoração ao Senhor. A misericórdia, então, irmãos, nós lemos isso no Salmo de número 103, o texto que foi lido aqui pelo Vinícius, mas a misericórdia é um amor em ação diante da miséria do outro, seja ela uma miséria física, uma miséria espiritual. A misericórdia é uma disposição de aliviar o fardo, de aliviar o peso. A misericórdia é uma disposição de perdoar, quando a miséria do outro é uma miséria espiritual e nós queremos focar nisso de agora em diante. A misericórdia é uma disposição de restaurar o outro em sua miséria, especialmente a miséria espiritual. E esse ato de misericórdia é algo que vem do Senhor. Perceba, nós vivemos em um mundo caído e a mazela faz parte da nossa realidade. Se você não consegue enxergar que existem pessoas que necessitam da misericórdia, eu diria que o primeiro ponto é que você nem considerou direito a sua vida. Na nossa igreja, em coisas mais simples. Já parou para pensar que nós temos em nossa igreja, por exemplo, um ministério de inclusão? Se tem uma característica que vai marcar esse ministério, que deve marcar esse ministério, é esse aspecto da misericórdia. Porque nós vamos lidar para algumas pessoas que fazem parte do nosso meio e vamos perceber que existem, por exemplo, deficiências, e você não precisa ter problema em utilizar o termo, eu tenho aprendido isso ao longo dos anos, e que precisam de uma atenção e de um cuidado especial, precisam ser incluídos em nosso meio. Existem algumas coisas que às vezes é desconfortável falar, certo? Mas de tempos em tempos é bom falar, porque aí todo mundo esclarece e aí a gente segue adiante. Mas se eu ouvir uns gritinhos hoje aqui na hora do louvor, é porque nós temos em nosso meio uma criança autista. De vez em quando ela vai soltar esse gritinho. E quando você ouvir, continue adorando ao Senhor. Se te chamar a atenção, até se lembre, graças a Deus pela vida dela, graças a Deus porque ela faz parte do nosso meio. A misericórdia nos impulsiona a olhar para a condição do próximo, a situação do próximo, seja ela em que natureza for, e pelo prisma do Senhor. Mas você lembra que eu quero, de maneira especial, olhar para essa miséria espiritual das pessoas? Existem misérias de diversas naturezas, financeira, física, tudo que você imaginar, emocional. Mas existe a principal delas, a maior delas, que é essa miséria espiritual. E esse é o ponto central com o qual nós precisamos lidar aqui nessa manhã, porque eu acho que é isso que Jesus Cristo está nos mostrando aqui, como sendo a referência de misericórdia para nós. E isso porque, como já foi dito, e a cada pregação no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, a gente vai reforçando isso. Essas bem-aventuranças Jesus não colocou para nós de maneira solta. Você não pode ir lá em Mateus capítulo 5, início ali, os primeiros versículos, e escolher algumas bem-aventuranças para se analisar e falar assim, essa é legal, esse eu quero na minha vida, como se fosse uma prateleira de supermercado. Uma coisa aqui está bem entrelaçada à outra, bem interligada à outra. Vamos ver se faz sentido? E especialmente as duas primeiras bem-aventuranças é fundamental para toda a maneira que a gente vai entender as demais, e inclusive tudo que nós vamos ver no Sermão do Monte. Mas a primeira bem-aventurança é o pobre de espírito. Lembra da pregação? Pastor João Capucci? Esse ponto é fundamental para nós. É aquela pessoa que olha para si e reconhece a sua condição diante do Senhor. Qual é a sua condição diante do Senhor?
Você é alguém que, quando pensa em misericórdia, está naquela condição de dar o golpe da misericórdia? Você exerce a misericórdia de cima para baixo? Você está numa condição de superioridade, por isso você pode ser misericordioso? Se isso de alguma forma é o seu pensamento, desde agora você precisa ser confrontado com isso. Porque a primeira bem-aventurança é ser pobre de espírito. É olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu não sou nada. Olha quem eu sou. Olha dentro de mim. Eu não sou nada. Eu preciso do Senhor. Como resultado natural disso, a pessoa que tem essa percepção, ela avança para a segunda bem-aventurança, que é o lamento. E o lamento pela própria condição, o lamento pelo próprio pecado. Percebe isso? Um ato de misericórdia, então, quando o Senhor diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, ele tá colocando assim, está todo mundo em pé de igualdade. Quando você exerce de misericórdia em relação a alguém, faça isso, isso é louvável, isso abençoa o irmão. Em diversos momentos nós seremos abençoados pelo ato de misericórdia das outras pessoas, mas está todo mundo aqui em pé de igualdade. Então essas duas bem-aventuranças, elas são fundamentais para a gente entender o que está acontecendo na sequência. Nós podemos olhar para essas pessoas e entender que a misericórdia não era um pensamento, um sentimento comum da época. Os romanos, que eram as autoridades que estavam acima daquelas pessoas, eles enxergavam a misericórdia como um ato de fraqueza. Os romanos valorizavam outras coisas: temperança, sabedoria, a justiça romana, a coragem. Essas são as 4 virtudes cardeais, quando nós pensamos, então, nos romanos. Mas a misericórdia, isso era visto como um ato de fraqueza. Aquelas pessoas que ouviram a respeito da misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, eram pessoas que lidavam com a liderança religiosa na época, em que a rédea era um pouco curta. Você se lembra da mulher pega em adultério? Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Aqui, ó. O que a lei de Moisés ordena que façamos? Apedrejar, essa mulher tem que morrer. E a resposta de Cristo Jesus é: ok, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas essa era a filosofia da liderança religiosa da época. Nós vamos ver isso no apedrejamento de Estevão. Nós vamos perceber isso em diversos momentos onde o apóstolo Paulo, em um deles, ele foi apedrejado ao ponto de foi dado como morto. Esse é o contexto dessas pessoas, com quem eles estão lidando. E aqui é interessante, não é porque eles estão numa posição inferior que automaticamente a pessoa se torna santa, boazinha, agradável ao Senhor, misericordiosa. Não acontece dessa forma. Mas esse era o pensamento da sociedade. Era com isso que essas pessoas estavam acostumadas. Por isso, essa característica da bem-aventurança, de exercer a misericórdia, ela só é possível através da ação do Espírito Santo. É por isso que nós devemos olhar para as pessoas, para todos aqueles que nos cercam, crentes e descrentes, independentemente do que tenham cometido. E devemos ter essa percepção, assim como o apóstolo Paulo ele vai falar, que ele não olha mais para ninguém com os olhares humanos, mas ele olha para todo mundo por uma percepção espiritual. É isso que Paulo vai mostrar. Porque para além dos atos que são praticados contra nós, a favor de nós, além dos atos que nós praticamos contra e a favor das pessoas, aquilo que é palpável, aquilo que pode ser visto, existe uma realidade espiritual. E nós só seremos misericordiosos se nós entendermos bem qual é essa realidade.
se nós entendermos bem, inclusive, qual é a postura e a ação do Senhor. Como que o Senhor age em relação às nossas mazelas espirituais? Como que o Senhor age em relação às coisas que você praticou essa semana, talvez hoje ainda vai praticar? Existem diversos textos que a gente poderia abrir e considerar. Mas eu quero abrir um texto com vocês. Efésios capítulo 2, versos 1 a 5. Venha comigo. Efésios Efésios 2, de 1 a 5, diz assim: Vocês, bem direto, específico, Paulo está se dirigindo à igreja, e isso serve para você também, para mim, se somos crentes em Cristo Jesus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Se você quiser fazer uma observaçãozinha na sua Bíblia, para ligar assim algumas coisas, para te ajudar, coloca aí a primeira bem-aventurança, pobre de espírito. Isso que Paulo está mostrando aqui. Se você não entendeu ainda muito bem o que é ser pobre de espírito, é isso aqui. Você hoje é um cristão, mas você não nasceu crente. Você não nasceu em uma esfera de relacionamento com o Senhor. Antes de ser convertido ao Senhor, você vivia como os demais. E mesmo hoje, se o Espírito Santo deixar de agir em nossas vidas, somos suscetíveis a praticar qualquer tipo de pecado que você possa imaginar. Então, Efésios 2, dos versos 1 ao verso 3, pode colocar aí a primeira bem-aventurança. Pobre de espírito. Sou nada diante do Senhor. É isso que nós somos. Mas o texto continua. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus é rico em quê, irmãos? Deus é rico em misericórdia. Você quer refletir o caráter de Deus? Você quer expressar o caráter de Deus em seus relacionamentos, em suas relações? Nós precisamos compreender bem o que é a misericórdia de Deus. Porque Paulo, ele dá essa ênfase aqui. Deus ele não é apenas misericordioso. Deus é rico em misericórdia. Deus é abastado em misericórdia. Isso é um atributo do nosso Deus. Nós podemos olhar agora para as bem-aventuranças e colocar como um espelho diante de nós e avaliar. Que bem-aventurança é essa? E a pergunta, então, que nós devemos nos fazer é: como está a nossa misericórdia? Como está a nossa ação em relação aos nossos irmãos, às pessoas que nos cercam? Aqui existem duas ressalvas importantes que nós precisamos fazer, tá bom? A primeira delas é que a misericórdia, ela não envolve complacência com o pecado. O Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele escreveu isso há décadas atrás, em outro contexto, ele falou assim: é necessário dizer em nossos dias
que misericórdia não é complacência com os pecados. E aí, se você lê o parágrafo, você fala, não é de décadas atrás, em outro país. É para a nossa realidade. Ele vai falar assim, a característica dos nossos dias o pessoal está meio maluco. Né? Sabe aquele negócio, ninguém mexe na vida de ninguém, você é pecador, então eu também sou. Então, se eu for falar é porque eu estou sendo hipócrita. Não é essa a ideia aqui. A misericórdia não é isso. Misericórdia não envolve complacência com o pecado. Muitas vezes, nós precisamos confrontar e precisamos ser confrontados. Em alguns momentos, a misericórdia ela será demonstrada em relação às pessoas com palavras extremamente duras e pesadas. Porque existem alguns caminhos que nos colocamos a trilhar que precisam ser parados abruptamente, instantaneamente. E às vezes você precisa utilizar de maneira proporcional. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos, por exemplo? Tem coisas que meu filho faz e que eu vou conversar com ele. Tem outras coisas que ele vai fazer, vamos lá no banheiro e a cinta vai comer. E é assim mesmo, certo? E quando a cinta come, isso é uma ação de misericórdia. Então, agir com misericórdia não tem absolutamente nada a ver com ser complacente com o pecado. Isso às vezes demonstra apenas a nossa frouxidão ou a nossa indiferença em relação aos nossos irmãos. Porque se eu vejo alguém trilhando por um caminho que conduz à morte e eu não faço nada para brecá-lo em nome de uma suposta misericórdia, eu não estou sendo misericordioso. Muitas vezes a misericórdia ela será exercida de maneira dura e severa. Mas ainda assim, é misericórdia. A misericórdia também, queridos, não é uma desculpa para que você viva em rebeldia. Tenha plena consciência de que o Senhor cuida. Se você é um filho dele, a misericórdia que será exercida sobre a sua vida e sobre a minha vida é com a mão pesada do Senhor. E não tem coisa pior do que nós cairmos na mão do Deus vivo. Davi diz isso. Mas, ao mesmo tempo, sendo filho, Davi vai falar assim, os homens são impiedosos, mas o Senhor é misericordioso. Mas a misericórdia, então, não serve como desculpa para vivermos em rebeldia, assim como não é complacência com o pecado. Mas a questão é que muitas vezes nós praticamos essa misericórdia de um lugar que não nos pertence. Eu quero me dirigir em relação aos meus irmãos, especialmente se cometeram pecados contra mim. E porque o meu orgulho está ferido, porque eu estou magoado, eu me coloco de cima para baixo. E quando eu começo a trilhar por este caminho, perceba que esse não é o caminho da misericórdia. Não é o caminho que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui. Não é o caminho que Ele está nos mostrando, o caminho pelo qual nós devemos nos avaliar. A verdadeira misericórdia, ela busca a restauração e não apenas a repreensão. Não é assim que a gente faz? Quando as pessoas pecam, especialmente se nos envolve, se nos machuca, se nos fere, nós estamos bem prontos, bem preparados para agirmos assim com exortação ferrenha. Senta aí que agora você vai me ouvir. Nós devemos avaliar o nosso coração. Sabe por quê? Porque, como eu falei, às vezes vai envolver a palavra dura. Mas sabe como você vai avaliar o seu coração? Se isso de fato está demonstrando essa misericórdia do Senhor? É se você, no seu dia a dia, tem chorado e lamentado pelo seu pecado e pelo pecado daquela pessoa. Se você tem orado por aquela pessoa. Se após a bronca e a exortação você vai estar disposto a sentar com aquela pessoa e, mediante arrependimento e confissão do pecado, você vai colocar a mão no ombro e vai dizer, vamos caminhar juntos. Vamos trabalhar agora pela restauração. Eu gosto do que alguns profetas falam no Antigo Testamento, da postura deles, também Neemias, nós vemos isso nos apóstolos.
Lembra a história de Neemias? Quando ele recebe o relato da condição da cidade em miséria. Nós não temos muitas informações da vida de Neemias, mas o texto parece nos apresentar um homem piedoso e temente ao Senhor, que busca adorar o Senhor. Quando ele ouve aquele relato, qual é a postura de Neemias? Pecamos contra o Senhor. Leia os primeiros capítulos de Neemias. Não é, vocês estão assim porque vocês pecaram. Pecamos contra o Senhor. É povo. Com isso, nós não estamos desconsiderando a particularidade, o peso da responsabilidade que cada um vai responder diante de Deus. Não é isso, cada um será responsável pelos seus atos. Mas o misericordioso, ele nunca vai perder esse senso de coletividade. Nós demonstramos que somos discípulos de Cristo se nós demonstramos amor uns pelos outros. Não é na sua vida individual. É aqui, no tete-a-tete. Nas coisas boas e agradáveis, e também nas lambanças nas quais a gente se enfia. E se você não está disposto a agir com misericórdia, dê uma lida no que Jesus fala para aqueles homens que queriam apedrejar a mulher. Atira a primeira pedra. Mas faça isso com honestidade. Bata no peito e diga diante do Senhor, igual aquele fariseu que subiu ao templo para orar: Senhor, graças a Deus, porque eu não sou como os demais homens que roubam, eu não sou nem como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu sou bom. Então você quer simplesmente sair atirando pedra nas pessoas? Faça como esse homem, bata no peito diante do Senhor e diga: Senhor, eu sou bom. Por isso esse papo de misericórdia comigo não existe. A régua é mais embaixo, não é assim? Então você não quer praticar a misericórdia, exercer a misericórdia? Esse é o seu caminho. É isso que você, de forma indireta, está falando para o Senhor. Então, se você não está disposto a chorar com a pessoa, a orar com a pessoa, a caminhar com ela, a dar até a sua última gota, se for necessário, se houver arrependimento e desejo de restauração, tudo aquilo que você vai falar, você está apenas mostrando um coração distante do Senhor. Você vai estar mostrando o seu padrão de justiça. Não é isso que Tiago fala para a gente? Lá no capítulo 1. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. Nós representamos o nosso Senhor, nós nos assemelhamos ao nosso Senhor Jesus Cristo quando nós exercemos essa misericórdia, que por vezes vai ser coisas duras, mas quando nós praticamos a misericórdia. Chegará um momento em que todos nós estaremos diante do Senhor, todos. Ninguém vai escapar desse momento. E quando chegar nesse momento, o Senhor vai exercer a sua justiça. Ele vai colocar fim em todas as coisas. Sabe o que é interessante? Que mesmo você sendo um cristão diante do Senhor, parece que o Senhor vai trazer à nossa memória, eu não sei exatamente como isso vai acontecer, mas parece que o Senhor vai trazer à nossa memória tudo aquilo que nós praticamos. Já parou para pensar? Quando eu dava aula para os adolescentes e estimulando eles a uma vida de santidade, eu falava assim: cara, às vezes você vai querer fazer uma coisa escondido, mas pensa assim, ó, quando a gente está pecando, é como se a gente estivesse em um teatro assim, o melhor teatro do mundo, e a plateia estivesse totalmente vazia, mas estivesse uma pessoa na plateia. Quem é essa pessoa? Deus. Em todo tempo Ele está lá. Quando nós praticamos os nossos pecados, às vezes é escondido, mas Deus está vendo. Já pensou? Quando eu paro para imaginar isso, eu vou ver o filme da minha vida diante do Senhor. Se isso não te destrói, se isso não te coloca medo, se isso não te coloca angústia, tem alguma coisa de errado com você.
Mas esse medo, essa angústia, isso é lançado fora em Cristo Jesus. Mas quando eu não quero exercer misericórdia, lembre disso. Naquele dia, naquele último dia, eu e você assistiremos um vídeo da nossa vida junto com o Senhor. Como não exercer misericórdia em relação aos nossos irmãos? Como não exercer? Qual pecado e qual ofensa não pode ser perdoada se houver arrependimento? Como não chorar com os que choram? Como não lamentar pelo pecado? Como não sentir misericórdia pela nossa miséria espiritual? Como não agir dessa forma? Bem-aventurados os misericordiosos. E aí a segunda parte da bem-aventurança é porque alcançarão misericórdia. Olha aí que legal, né? Então vou ser misericordioso porque eu vou alcançar misericórdia. E eu conheço vocês. Eu conheço. Eu sei que nesse momento vocês estão pensando assim na corrente do bem. É ou não é verdade? Vou fazer misericórdia para alguém, porque essa pessoa que recebeu essa ação de misericórdia, ela vai praticar misericórdia com outra pessoa, e no final do dia o mundo será melhor. Não é assim que acontece? Sabe por que o mundo não é um lugar melhor? Porque eu sou o elo quebrado que nunca passou a corrente do bem adiante. Eu fico até com raiva quando eu recebo aqueles negocinhos lá da corrente do bem. Não é assim? Faça o bem e as coisas vão melhorar. Aí você salta assim 3 linhas e aí você escreve assim, mande para 10 pessoas. Aí você salta mais 3 linhas e escreve, não seja você a quebrar a corrente do bem. Não é assim que as pessoas fazem? Eu tenho uma raiva desse negócio. Eu acho que eu estou cometendo um grande erro, né? Porque eu acho que vocês vão encher meu WhatsApp de corrente do bem agora, só de... Pelo menos eu faria isso, tá bom? Mas se você fizer, eu vou fazer a corrente imprecatória. Senhor, juízo sobre todo crente que acredita na corrente do bem. Vou fazer isso daí em relação a vocês, certo? E se mandar para o pastor, Senhor, sem misericórdia. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Não é na esfera apenas dos nossos relacionamentos em que se alcança essa misericórdia, mas é uma promessa de misericórdia do próprio Deus. Porque se fosse nas nossas relações, a gente não iria praticar. No meu primeiro ato de misericórdia, em que você respondesse a mim com ingratidão, porque nós somos ingratos. Você nunca sofreu com ingratidão? Eu já, várias vezes. Assim como eu sou ingrato. E já pratiquei a ingratidão, inclusive, contra talvez alguns de vocês aqui. E se não pratiquei ainda, é simplesmente por uma questão de pouco relacionamento. Começa a se relacionar mesmo comigo. Você vai ver se eu não serei ingrato com você. Então, não é nessa esfera dos relacionamentos, apesar de que isso vai envolver também, certo? Deus exerce a sua misericórdia em nosso favor e em favor dos nossos irmãos, utilizando a gente como instrumento. Mas perceba que não sou eu, não é você, é o Senhor através de nós. Mas a misericórdia aqui não é nessa esfera horizontal aqui, não. Essa misericórdia é dessa promessa que vem do Senhor. O ser, então, misericordioso, irmãos, não é algo a simplesmente ser praticado. Como eu disse, nós fizemos aqui algumas aplicações, algumas questões para nós avaliarmos, porque a gente está falando para gente que já é crente, certo? Então nós podemos olhar esse princípio e trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Mas a bem-aventurança não tem essa finalidade, lembre-se disso. A bem-aventurança é para você se colocar diante do espelho. Essa é a característica do cidadão do reino dos céus. Isso é presente em sua vida? Nós somos pecadores, miseráveis pecadores. E nenhuma bem-aventurança, nenhuma característica que o Senhor nos apresenta em toda a sua palavra será vista em nossa vida em plenitude. Não vai acontecer enquanto nós não tivermos o nosso corpo glorificado e estivermos com o Senhor na glória.
Mas isso aqui tem que ser visto em sua vida em alguma medida. Porque se não há, não é uma questão de simplesmente praticar. Se não há, se você não enxerga nada de misericórdia na sua vida, especialmente quando as pessoas te ofendem por conta da sua miséria espiritual, o que você deve fazer é dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Essa é a aplicação central das bem-aventuranças. É dobrar os joelhos diante do Senhor. Mas se você já é um crente em Cristo Jesus, então existem características dessa misericórdia que nós devemos observar e aprimorar e confrontar os nossos corações. Concluindo então, irmãos, o reino de Deus, ele não pertence aos fortes deste mundo, mas pertence aos fracos. Misericórdia, nesse nível que nós vimos aqui, de perdoar, considerar a miséria dos outros, especialmente quando nos ofendem, isso é sinal de fraqueza. Isso é sinal de fraqueza no período de Cristo Jesus para essas pessoas, para quem escreveu. É sinal de fraqueza quando Martin Lloyd Jones escreveu e pregou sobre esse texto. É sinal de fraqueza hoje e continuará sendo sinal de fraqueza até que Jesus Cristo venha. Mas o maior ato de misericórdia foi expresso naquela cruz do Calvário. O que nós temos de mais valioso, de mais precioso, de mais poderoso do Deus que venceu a morte, isso foi aplicado através de fraqueza aos olhos humanos. O reino dos céus, então, ele não pertence aos fortes. Ele pertence aos que são fracos, fracos à luz deste mundo. O mundo é aquele que responde com vingança. O discípulo de Cristo é aquele que responde com misericórdia. Essa é a marca dos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Como está a sua misericórdia? Para quem que você talvez precisa ligar essa semana? Entrar em contato. Quem que te ofendeu, que de repente nem está te procurando, mas que você, por ser um cristão, você vai falar assim, eu estou te procurando. Eu quero exercer a misericórdia para contigo que eu recebi do Senhor. Não é nem por você, mas eu quero exercer a misericórdia que eu recebi. Eu sou pobre de espírito. Eu lamento pelo meu pecado. O seu pecado, então, é responsabilidade sua, mas quão precioso seria se a gente tivesse a mentalidade de Neemias, sabe? O nosso pecado. Nós como povo. O cuidado um pelo outro. O exercício da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado a Deus. Obrigado porque, como vimos no salmo que a gente leu, o Senhor olha para nós de uma maneira misericordiosa, para aqueles que pertencem ao Senhor. Muito obrigado porque a gente pode olhar para o texto de Efésios e perceber qual era a nossa condição de perdidos neste mundo, andando segundo o príncipe deste mundo, fazendo tudo aquilo que as pessoas que não conhecem o Senhor faziam. Mas o Senhor é rico em misericórdia. Muito obrigado, então, porque o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos. Muito obrigado por Cristo Jesus naquela cruz. Muito obrigado pela sua misericórdia. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pela santificação que o Senhor vai produzindo em nós dia após dia. Muito obrigado porque o Senhor não é indiferente, o Senhor não é alheio. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandona. Muito obrigado porque, por vezes, o Senhor é duro conosco, o Senhor nos chacoalha. Muito obrigado porque o Senhor muitas vezes nos confronta, o Senhor nos faz parar, o Senhor nos faz pensar, o Senhor nos faz refletir. Muito obrigado porque isso é misericórdia. Nos ajude então a exercermos dessa misericórdia. Nos ajude então a deixarmos esse pensamento de desferir nas pessoas o golpe de misericórdia. Isso é um pensamento satânico, isso não cabe a nós. Em algum momento o Senhor sim colocará fim em todas as coisas, mas nós não fomos chamados para isso.
Não fomos chamados para desferir golpes de misericórdia nas pessoas. Nós fomos chamados para mostrar às pessoas a verdadeira misericórdia. Mostrando, inclusive, a realidade, confrontando o pecado, mostrando que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor pune o mal, que existem consequências. Tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Tudo isso tem que ser mostrado. Mas tem que ser mostrado com um coração misericordioso. Ó Deus, que sejamos felizes, plenamente felizes no Senhor, por exercermos a misericórdia em nossos relacionamentos. É assim que nós oramos. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.